Por que quando eu falei do globalismo ali, você riu? Você não concorda com essa tese da direita? De que essa é a elite que comanda tudo? Olha, primeiro que a palavra... na verdade, eu ainda não entendi essa discussão. Porque primeiro a palavra globalismo é uma palavra que vinha das discussões de esquerda em um contexto de queda da União Soviética e emergência de uma certa ordem mundial, que alguns chamam de neoliberalismo, que é a ideia de, não só do fenômeno da globalização, mas como frente ao fenômeno da globalização, nós temos uma certa agenda política e econômica a favor da abertura do Estado, diminuição do papel do Estado, relações comerciais livres, internacionais, uma certa ideia também de um palco de diálogo em torno dos direitos humanos, de uma sociedade cosmopolita, etc. Então existe um certo grupo, Ottaviani, por exemplo, de esquerda, que nos anos 80 estão discutindo o fenômeno da globalização de maneira crítica, falando que uma certa ordem mundial está sendo formada por meio de relações de poder e que, enfim, fazem a crítica em torno disso. Então, a direita se apropriou, eu não sei se ela... A direita, é difícil falar a direita, né? Mas algumas pessoas de direita se apropriou e utilizou essa palavra, não sei se exatamente tendo consciência de onde vem essa palavra, não sei se é essa a referência que as pessoas usam em relação a essa palavra, mas, tu falou do Olavo, inclusive outro dia eu fui perguntar, mas qual é a referência? Da onde tiraram essa discussão do globalismo? E aí me mandaram um texto de um blog do Olavo de Carvalho. Mídia sem máscara. Eu não me lembro, não me lembro o nome. Mas eu me lembro que ele faz uma descrição de 3 blocos políticos, geopolíticos. E uma descrição simples, assim, curtinha, né? É Islã, China e... É o bloco eurasiano, que eu me lembro. O bloco eurasiano, o islâmico e o globalista, sendo globalista o Ocidente. Só que é um texto muito curto, na verdade, ele não nem critica, na verdade está descrevendo de maneira muito sucinta, porque é um livro é um texto de um blog. E aí eu não sei exatamente, por exemplo, eu seria desonesto se eu dissesse que eu sou contra esse tipo de discussão, porque eu não consigo lastrear a discussão. Se eu lastrear a palavra globalismo, eu encontro nessa esquerda dos anos 80 que está criticando os processos de globalização, inclusive chamando isso de neoliberalismo. Agora, por globalismo hoje, é essa situação de que, é uma crítica supostamente de uma certa agenda supraestatal que tem uma certa agenda ideológica e que tem o controle do mundo. E aí essas vulgarizações, eu não posso olhar para um influencer de internet ou para um militante e querer tirar essa discussão globalismo dele. Por isso que para mim seria importante entender essas fontes intelectuais que eu não sei de onde são. Então, para mim essa palavra globalismo acaba caindo um pouco na crítica que eu tinha lá da esquerda, que tudo era neoliberalismo. Tudo era as forças neoliberais que estavam, no caso, oprimindo as pessoas. Então, me parece que o globalismo ele vai para esse meio bode expiatório. Até porque também eu tenho dificuldade de ver um fenômeno fora dos indivíduos, né? Para mim, os fenômenos eles são construídos a partir da ação. Então, quem faz o globalismo? Quem são essas pessoas? É difícil descrever. As famílias bilionárias. Aí alguns vão, por exemplo... Aí começam os preconceitos. Maçonaria. A ONU. Então, e se a gente for olhar para a história, por exemplo, do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, existia toda uma tendência de tentar conceber instituições supranacionais que pudessem, por exemplo, auxiliar na consolidação de uma paz perpétua em que os estados, no caso, impedindo, não é nem impedindo, mas existindo sim um poder global capaz de estar acima da soberania dos estados para evitar guerras. Isso é a Liga das Nações. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem a construção da ONU. A questão hoje, isso eu ainda não refleti muito bem sobre isso. A questão hoje não é identificar que existe uma tendência de organização de instituições de poder global que tentam, inclusive, olhar
para os problemas e trazer soluções globais para os problemas. A questão é como eu conto isso. Existe um poder global, estão tentando fazer os problemas serem resolvidos por soluções globais. Parece que tudo vira uma coisa quase sutil de tom. Então eu posso ter um tom descritivo. Olha, existe toda uma tentativa pós-Guerra Fria de consolidação de uma sociedade cosmopolita, relacionada de maneira globalizada. Isso tem também tendências instrumentais técnicas, porque a gente vive num mundo globalizado, de relações, como eu falei, cosmopolitas, de consolidação de uma ideia de direitos humanos de maneira quase universal. Essas instituições, elas atuam de maneira supranacional. Se discutia lá no fim da Guerra Fria de que os estados eles iam perder seu papel. Para alguns isso era ruim, para outros isso era positivo, porque, bom, são os estados exatamente que são talvez os grandes líderes na produção de conflito. Veja, eu estou descrevendo, e aí eu posso descrever isso como uma grande conspiração, um grande... E até eu diria que aquele texto do Olavo no blog, ele não está nem fazendo isso, ele só está descrevendo que existem 3 forças geopolíticas. Como aquele texto transformou essa discussão hoje de globalismo como meu Deus, o globalismo? Não sei. Eu não sei te descrever, eu não sei dizer como é que aquele texto virou isso.